Olá, sétimo ano. Pessoal, vamos conversar um pouquinho agora sobre os problemas sociais urbanos. Lembrando que nós já conversamos sobre os problemas ambientais, que a gente viu a questão das ilhas de calor, da inversão térmica, e agora a gente vai conversar um pouquinho sobre os problemas sociais. Na página 45 do livro de vocês, se vocês quiserem ir acompanhando aí para ter uma ideia de onde está cada situação. Então vamos lá. Olha só, turma. Esse processo de urbanização rápida e tardia que aconteceu no Brasil, devido à industrialização, infelizmente fez com que acontecessem diversos problemas sociais. Então, esses problemas estão relacionados à precariedade dos serviços, ok? Que a gente tem, que é a rápida urbanização, um tipo de desenvolvimento econômico no qual a distribuição social de renda é extremamente concentrada, o que gera bolsões de pobreza no país e em especial nas periferias das grandes cidades. E relativo descaso do poder público, seja ele federal, estadual ou municipal, que geralmente prefere investir em outros setores e não resolver os problemas de moradia, transporte ou serviços urbanos. Olha só, gente. Então a gente tem uma população que se urbanizou de forma rápida, desorganizada, sem nenhum critério, que as pessoas viam morar na cidade, não tinham uma infraestrutura adequada e aí essas pessoas, devido à sua baixa renda, construíam em qualquer lugar. Isso ocasionou diversos problemas e esses problemas não foram solucionados à medida que o tempo foi passando. Pelo contrário, quanto mais pessoas moram em um determinado local, ou chegam ou nascem, maior vai ficando o problema se ele não for solucionado de uma maneira bem rígida. Então vamos ver aí o que foi que aconteceu. A gente vê, pessoal, que nos grandes centros urbanos existem moradias precárias. Então a moradia populacional é um problema. Por quê? Como eu já falei, as pessoas não têm renda. Isso vai estar lá na página 46. Ou uma renda baixa e aí encontram terrenos desocupados ou a baixo preço, vão ocupar esses terrenos. Com o passar do tempo, se alguma empresa quiser, ou algum órgão público, enfim, construir nesse determinado local, vai retirar essas pessoas, vai dar a essas pessoas a oportunidade de serem transferidas para um conjunto habitacional, onde elas vão pagar um pequeno valor. Só que essas pessoas, geralmente, por conta do desemprego, não vão ter condição de pagar esse valor. Então, elas retornam às favelas ou aos cortiços, fazendo com que o problema continue acontecendo. E aí, quem é que vai para os ambientes que foram proporcionados para essas pessoas, ou seja, aquelas casas que as pessoas foram retiradas para lá, serão as pessoas da classe média empobrecida, certo? Não é a média nem a média alta, não, é a média empobrecida, ou seja, média baixa. Olha só, pessoal. Então, essas periferias vão continuar com esse pessoal de classe baixa, e aí os conjuntos habitacionais serão habitados por pessoas de classe média empobrecida, o que é um problema, não é verdade? Porque aí não vai acabar com a favela, não vai solucionar aquele problema da favela. Na página 46 do livro de vocês tem uma imagem de uma favela lá do Rio de Janeiro. E é um problema, pessoal, porque eles lá na favela, eles convivem diretamente com água poluída. Observem a imagem no livro de vocês. Outro caso que também existe é a construção de uma casa, né, de uma habitação própria, popular. Ela é feita pelos próprios donos da casa, pelos familiares, pelos vizinhos, amigos, e aí é construída aos poucos. Isso acontece também em área de favela. Então, a moradia popular é um grande problema nos centros urbanos. Nós temos outro problema, que é o transporte coletivo. O transporte coletivo também, pessoal, por que é um problema? Não tem transporte coletivo suficiente para todas as pessoas. A gente vê por essa imagem aí, mas existem diversos casos de pessoas que moram em locais bem distantes e aí não tem uma linha até chegar a esse lugar, ou então é uma só, é muito precário, e tudo isso também é um problema. Então o transporte também não é de qualidade, certo? Na maioria dos casos, viu, pessoal? E principalmente quando o crescimento foi desordenado. Nós temos também, pessoal, a infraestrutura urbana. O que é essa infraestrutura? Isso está relacionado com o esgoto, né, o saneamento, a água encanada. Então, não tem também uma condição de oferecer. Se não há uma infraestrutura
urbana não há uma vida digna, certo? Vocês vão ver no livro de vocês, na página 46, onde tem transporte coletivo e infraestrutura urbana, no final do primeiro parágrafo diz assim, que em Minas Gerais, por exemplo, em 2010, cerca de 13% dos domicílios não eram servidos de rede de água encanada e 36% não tinham rede de esgoto. No Maranhão, era 33% que não tinha água encanada e 88% que não tinha esgoto. E lá em Rondônia, olha só, ainda pior, 60% que não tinha água encanada e 95% que não tinha esgoto. Então, pessoal, não tem condição de você viver bem, porque a pessoa que mora em um lugar que está assim, com esgoto a céu aberto, com lixo espalhado pelo caminho, porque nem rua não é, né? Isso aí vai ocasionar doenças, certo? Então, são problemas gravíssimos. Olha só, tem outra questão. Quando o pessoal de uma favela ou de um bairro pobre tem uma área que pertence a um determinado dono e aí essa área ela vai ser loteada e vendida, o pessoal que compra essa área próxima a uma favela irão exigir que tenha uma infraestrutura e aí o pessoal do governo, seja municipal, principalmente municipal, né, vai investir em infraestrutura, em saneamento, em ruas, calçadas, e aí haverá o que a gente chama de especulação imobiliária. O que é isso? Aquele terreno ele vai passar a, vamos dizer assim, a valer mais, porque ele tem uma condição melhor. E isso vai fazer com que se torne mais caro. Então, aquele dono dos terrenos que loteou antes, ele vai vender o que ele ainda não tinha vendido por um preço bem maior. E aí vai prejudicar as pessoas que moram, vamos dizer assim, que gostariam de comprar um terreno ali, porque vai estar bem mais caro, certo? Então isso é chamado especulação imobiliária, que é quando ocorre, vamos dizer assim, que são vendidos, são loteados, são vendidos com um lucro bem maior do que era antes, porque houve um investimento em infraestrutura naquela área, certo, pessoal? Para finalizar, nós temos violência urbana, que é outro grande problema dos centros urbanos. Quanto maior a cidade, maior a violência. Então, a gente tira por Araripina mesmo. Há uns anos, Araripina era uma cidade menor, né? E aí a gente não via tanta violência. A gente não via tantos homicídios, tantos roubos, né, assaltos. Hoje em dia isso está mais frequente, embora ainda seja bem sutil, graças a Deus, se comparado aos grandes centros urbanos. Mas a gente já vê que ocorre, e isso é preocupante. À medida que a cidade vai crescendo, cresce infelizmente também o desemprego, e aí às vezes é só porque a pessoa é de fato um criminoso, outras vezes é porque uma pessoa se sente obrigada a fazer isso por não ter estudo, não ter emprego, não ter uma vida digna. Então são diversos fatores que levam à violência urbana. Lá no livro de vocês, na página 47, tem um mapa mostrando os números, né, por 1000 nessa questão da violência urbana no ano de 2012. Então, pessoal, esses são os grandes e principais problemas urbanos que afetam a população que mora nos grandes centros urbanos. Certo, turma? Então, com base nessa nossa conversa, vocês farão a leitura das páginas 45, 46 e 47 e irão solucionar a atividade da página 48. Certo, pessoal? Então, um beijão para vocês, bons estudos e até nossa próxima aula.